Olá pessoal, bem-vindo ao canal do professor Marlúcio Souza, o Interação Matemática. Vamos dar continuidade aos nossos exercícios falando sobre radicais. A nossa aula é a aula de número 7, certo? A aula de número 6 foi os assuntos com alguns exemplos falando de multiplicação e divisão de radicais com índices diferentes. Então, por mais que você tenha o domínio das propriedades matemáticas da radiciação, mas você tem que tomar cuidado com a questão do índice. Na letra A eu tenho raiz cúbica de 3 vezes a raiz quadrada de 3. Você não pode fazer a multiplicação de 3 vezes o 2, que não aparece, mas existe, e escrever dentro do radical apenas, certo? Você tem uma multiplicação de radicais com índices diferentes. Por mais que você enxergue aqui os mesmos radicando, só que tem índices diferentes. Por isso que na radiciação o índice é um dos termos que mais importa, certo? Então, como eu tenho radicais com índices diferentes, você vai escrever todos esses dois radicais agora com o mesmo índice. Como? Calculando o MMC entre o 3 e o 2, certo? E o MMC nós já praticamos várias vezes e sabemos que o MMC entre dois números primos, basta você multiplicar esses dois números primos. 3 vezes 2, 6. Agora, então, esse radical aqui, ele vai ter, o índice agora vale 6, certo? E o outro também vai valer 6, só que não aparece, mas o expoente desse meu radicando, que é o 3 aqui, ele vale 1. Então, vou repetir o meu radicando 3. E agora vou calcular o expoente dele, olha só. O primeiro índice era 3. De 3 passou para 6. Significa que eu multipliquei por 2. Certo? Está aqui o 2. Significa que eu multipliquei ele por 2. E se você multiplica o índice, você tem que multiplicar o expoente. Então, multiplicando o expoente 1 vezes 2, agora vale 2. Olha só. O que era 1, agora quando eu transformei para radicais de mesmo índice, multipliquei o expoente também, vale 2. E vezes, que a questão fala vezes, vou escrever o outro radical. Como o índice agora é o mesmo, porque a gente calculou o MC, então ele vale 6, era 2, passou para 6. Significa que eu multipliquei ele por 3. 2 vezes 3, 6. Se eu multiplico o índice, eu vou multiplicar o expoente. Não aparece, mas vale 1 aqui também. Então, vou repetir o 3 e vou calcular o expoente dele. Era 1, como eu multipliquei por 3, eu vou multiplicar por 3 também. 1 vezes 3, isso vale 3. Fecha aqui o meu radical. Isso vai ser igual. Agora sim, você tem multiplicação de radicais com o mesmo índice. Então você pode escrever todo dentro de um só radical com o índice valendo 6. Aí você vai ter 3 elevado ao quadrado vezes esse 3 elevado ao cubo. Isso vai ser igual ao radical aqui de índice 6 agora. Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes, que é uma propriedade da potenciação. 2 mais 3, 5. Está aqui a sua resposta, tá bom? Então, primeiro você tem que observar os índices de cada um dos radicais. Na letra B eu tenho raiz quarta de 2 vezes a raiz décima de 2 elevado à terceira potência. Veja, os índices são diferentes, então você tem que calcular, começar a resolver calculando o MMC. E você tem um produto aqui. Então vai ficar o MMC entre o 4 e o 10, vai dar por 2, que vai dar 2, que vai dar 5, que dá por 2, que dá 1, que abaixo 5, não é isso? E aqui só dá para simplificar por 5, que vai dar 1 e que vai dar 1 também. Tá? Então o MC basta você multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20.
Se o MMC vale 20, significa que agora o seu novo índice vai valer 20. Então eu vou escrever o radical aqui e vou colocar o índice. Era 4, só que eu calculei o MC vale 20. Então eu vou colocar aqui de vermelho, vale 20, certo? Aí, ó, olha só, o meu radicando vale 2. Eu vou repetir meu radicando. Só que eu tenho que tomar cuidado com o expoente que está bem aqui, ó. Não aparece, mas existe, vale 1. Era 4, foi para 20, o índice, significa que teve uma multiplicação por 5, né? 4 vezes 5, 20. Se eu multipliquei o índice por 5, eu vou ter que multiplicar esse expoente 1 por 5 também. 1 vezes 5, então agora o expoente que valia 1, agora vale 5 vezes o índice novamente, né? Valendo 20, vou colocar aqui o índice valendo 20. E vou fazer com o segundo radical. Era 10, passou a ser 20, significa que eu multipliquei por 2. Se eu multipliquei o índice, eu vou multiplicar o expoente. Eu vou repetir o 2 aqui, certo? E vou calcular agora o valor do expoente dele. Era 3. Só que eu tenho que multiplicar por 2. 3 vezes 2, 6. Agora vale 6 ele. Isso vai ser igual... Como eu tenho uma multiplicação de radicais de mesmo índice, eu posso escrever tudo dentro de um só radical com o índice valendo 20. Certo? Agora eu vou ter 2 elevado à quinta potência vezes 2 elevado à sexta potência. E pela propriedade que nós já conhecemos da potenciação, multiplicação de potência de mesma base, eu vou repetir meu radical e meu índice que vale 20. Meu radicando de base 2, multiplicação de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. 5 mais 6, 11. Certo? Bem simples aí, ó. Basta ter a propriedade da potência e ter a ideia. Se eu multipliquei o índice, eu multiplico também o expoente. A segunda questão diz assim: efetue as divisões. Veja, eu tenho radicais de índices diferentes. Nesse caso aqui vale 2, não aparece, mas vale 2. E aqui vale 4. Eu calculo novamente o MMC. O MMC entre o 2 e o 4. Então tem que calcular o MMC entre o 2, vou colocar aqui de vermelho, o 2 que é o índice e o outro que é o 4. Dá por 2 que dá 1, que dá 2. Dá por 2 que dá 1, 2 para 2, 1. Basta eu multiplicar. É isso? 2 vezes 2, 4. Aqui. Então, como o MMC deu 4, significa que agora o índice de cada um desses radicais vale 4. Então, vou colocar o radical e o índice já sendo 4. 4. E vou colocar o 7. Só que lembrando, era 2. Não aparece mais, existe aqui. Era 2. Passou a ser 4. Significa que eu multipliquei por 2. Certo? Então, se eu multiplico o índice, eu multiplico o expoente que não aparece, mas existe, vale 1. 1 vezes 2, agora o meu expoente aqui vale 2 também. Olha aí, ó. E isso vai ser dividido, lembrando que agora é uma divisão, certo? Vou escrever o radical novamente. O meu índice do radical, eu calculei que é o MC vale 4, certo? Continua sendo 4, olha. Se continua sendo 4, significa que eu multipliquei por 1, vezes 1. 4 vezes 1, 4. Então, o expoente vai permanecer o mesmo, vai ficar 7. E o expoente vou ter que multiplicar por 1 também, porque a gente está repetindo isso. 3 vezes 1 vai continuar sendo igual a 3. Certo? Agora sim, eu tenho uma divisão e isso vai ser igual. Tá? Como eu tenho uma divisão, eu posso escrever tudo dentro de um só radical, porque eu tenho o mesmo índice, que vale 4. Olha aqui. Certo? Então vai ficar 7 ao quadrado dividido para 7 elevado ao cubo. Certo?
Aí, usando a propriedade de divisão de potência de mesma base, meu radical, meu índice que vale 4, repete a base e subtrai o expoente. 2 menos 3 menos 1. Usando ainda a ideia de a inversa, né, que nós já estudamos quando o expoente, potência com expoente inteiro, negativo, vai ficar da seguinte maneira, vai ficar raiz de 1 sobre 7. Raiz quarta, que é nosso índice, nós calculamos aqui no MMC, certo? Na letra B eu coloquei no radicando literal, coloquei uma letra, mas segue o mesmo raciocínio. Vou ter que calcular o MMC entre esses índices aqui, entre o 5 e o 2. E o MMC entre dois números primos basta multiplicá-los. Então vai ficar raiz quadrada, o MMC entre 5 e 2, 5 vezes 2, 10. Certo? Agora a gente vai acelerar. Era 5, passou a ser 10, significa que eu multipliquei por 2. Então vai repetir o A. E o expoente que é 3, eu vou multiplicar também por 2. 3 vezes 2, 6. Isso dividido, um outro radical e índice 10, certo? Era 2, passou a ser 10. Significa que eu multipliquei por 5. E se eu multiplico o índice, eu vou multiplicar o expoente que não aparece, mas existe aqui, ó. Certo? Então, de 2 passou a ser 10, ó. De 2 passou a ser 10, significa que eu multipliquei por 5. Então, vou multiplicar o expoente aqui por 5 também. Vai ficar A. 1 vezes 5, 5. Isso vai ser igual. Como eu tenho agora uma divisão de radicais de mesmo índice, eu posso escrever tudo dentro de um só radical. Ficando A elevado à sexta. E o índice vale 10, dividido para A elevado à quinta potência. Com o domínio da divisão de potência de mesma base, vou repetir o radical com o índice 10 e vou repetir a base A e fazer. Na divisão de potência de mesma base, repete a base que é A e subtrai os expoentes. Vai ficar 6 menos 5 é igual a 1. Certo? Em muitos livros, em muitos exercícios não precisa aparecer esse 1 porque você já tem a ideia que não aparece, mas existe. Tá, pessoal? Até a próxima aula.